Olá, meus queridos! Vamos lá para mais uma aula de exercícios resolvidos. E hoje, essa aula é da nossa aula 3 de Matemática Básica, que é sobre radiciação. Agora tem uma novidade. Todas as questões que eu vou resolver na aula, os exemplos, eles estão disponíveis no material para você baixar. É só clicar no link abaixo aqui, tem em PDF material com todas as questões que eu vou estar resolvendo durante a aula para você acompanhar, tá ok? Então, vamos lá para o primeiro exemplo. Vamos analisar os itens então para ver se eles estão verdadeiros ou falsos. Olha só o primeiro. Raiz quadrada de 36 que é igual a mais ou menos 6. Bom, então quando não aparece o índice da raiz, que é o númerozinho que fica aqui, é porque ele é 2, né? Então eu tenho raiz quadrada de 36. Lembrando da definição de raiz, o resultado é o número que é ao quadrado dá o radicando. Ou seja, vou ter que pegar o número que é ao quadrado dá o 36. Então a gente pode até pensar que está certo, né? Se eu pegar 6 ao quadrado dá o 36, se eu pegar menos 6 ao quadrado também dá o 36, mas não está certo, tá? Por quê? A gente tem que lembrar lá da definição. Sempre que o índice da raiz é par, o resultado é positivo, tá? Então aqui o resultado é só 6 positivo, não é menos 6, tá? Esse item aqui então está falso. No segundo exemplo eu tenho raiz quarta de menos 2 elevado a 4. Aqui acontece o seguinte, quando eu tenho o expoente elevado, quando eu tenho o meu radicando elevado a um expoente que é igual ao índice. Nesse caso eu vou ter que analisar se esse índice é par ou ímpar. Se ele for par, eu tenho sempre que pegar o módulo do radicando, tá? Muita gente pensa que é só eu cortar o expoente com o radicando, o expoente com o índice, desculpa, e aí fica só o menos 2, fica só o número que é o radicando. Não, não tá certo, tá? Quando o índice é par e o expoente do radicando é igual a esse índice, eu tenho que pegar o módulo dele. Então aqui é módulo de menos 2, que é 2 positivo, item tá falso. No terceiro item é a mesma coisa que eu tinha anteriormente, só que agora o que acontece? O índice é ímpar, né? Eu tenho raiz sétima de menos 5 elevado a sétima. Quando o índice é ímpar, aí sim eu pego o próprio radicando. Então isso aqui dá menos 5, está verdadeiro. Muito bem. Agora eu tenho raiz quadrada de 3 que multiplica a raiz quadrada de 27 e isso resulta raiz quarta de 81. Bom, esse item aqui está falso. Por quê? Quando eu multiplico raízes de mesmo índice, eu conservo o índice, tá? Eu não multiplico. Então aqui o que acontece? Eu mantenho o índice, fica a raiz quadrada e aí multiplica os números, 81. Então é raiz quadrada de 81 e não raiz quarta, né? Eu não multiplico os índices aqui. Vamos lá para o próximo item. Raiz quadrada de 5 ao quadrado vezes 7 é igual a 5 raiz quadrada de 7. Esse item está verdadeiro. Sempre que eu tenho uma multiplicação dentro do mesmo radical, eu posso separar na multiplicação das duas raízes. Então eu fico com raiz quadrada de 5 ao quadrado que multiplica a raiz quadrada de 7. Raiz quadrada de 5 ao quadrado fica 5 e 7 continua na raiz, então verdadeiro. Próximo item, raiz quadrada de 5 ao quadrado menos 3 ao quadrado. Isso dá 5 menos 3 que é igual a 2. Falso, né? Quando eu tenho uma soma ou subtração dentro do radical, eu não posso separar isso, tá? Eu teria que fazer o 5 ao quadrado, aí fazer o menos 3 ao quadrado, descontar e ver o que ia dar ali. Não posso tirar a raiz separada. Esse item aqui, falso. Próximo item, raiz dentro de raiz. Quando isso acontece, então vamos lá. Raiz sétima e dentro tem uma raiz quadrada de 2. Quando isso acontece, lembra, eu tenho que multiplicar os índices, né? Então isso aqui seria a raiz de índice 14, porque eu ia fazer 2 vezes 7. Então não é 9, eu não somo aqui os índices, tá? Item também está falso. E o último, raiz quadrada de 4 vezes 9 vezes 25 é igual a 2 vezes 3 vezes 5, que é igual a 30. Quando eu tenho uma multiplicação, eu posso tirar as raízes separadamente. Então é isso que acontece. Raiz quadrada de 4 dá 2, raiz quadrada de 9 dá 3 e raiz quadrada de 25 dá 5. E aí multiplicando eu tenho 30. Então esse item está verdadeiro. Agora eu tenho que resolver essa expressão aqui. Então eu tenho soma e subtração envolvendo radicais, né? Raiz quadrada de 18 menos raiz quadrada de 8 mais raiz quadrada de 72 menos raiz quadrada de 200. Não vai pensar em subtrair 18 menos 8 e ficar raiz quadrada de 10. Não tem nada a ver, tá? A gente só pode somar e subtrair radicais quando eles são iguais, né? Exatamente iguais. Por exemplo,
3 raiz quadrada de 2 mais 2 raiz quadrada de 2 fica 5 raiz quadrada de 2. Então eu junto aquilo que é igual. Nesse caso aqui, não posso juntar nada por enquanto, porque é tudo diferente. Mas eu posso tentar simplificar essas raízes. Como que eu faço isso? Eu tento sempre fatorar os números que estão aqui. O que é fatorar? É transformar numa multiplicação. Por exemplo, eu pego esse 18 e posso escrever ele como 9 vezes 2. 9 vezes 2 dá 18, né? Então eu reescrevo esse 18 como 9 vezes 2. Então fica a raiz quadrada de 9 vezes 2. Por que eu faço isso? Porque aí eu consigo separar essa multiplicação em duas raízes quadradas. A raiz quadrada de 9 vezes raiz quadrada de 2, aí raiz quadrada de 9 eu consigo tirar. Então essa é a ideia. Menos raiz quadrada de 8, esse 8 eu posso escrever como 4 vezes 2, então fica raiz quadrada de 4 vezes 2. Da mesma forma o 72 eu posso colocar como 9 vezes 8, ou melhor ainda, 36 vezes 2. E esse 200 eu posso escrever como 100 vezes 2. Então tá aqui. Agora, como eu tenho uma multiplicação dentro do mesmo radical, eu posso escrever separadamente como duas raízes. Fica a raiz quadrada de 9 que multiplica a raiz quadrada de 2, menos raiz quadrada de 4 que multiplica a raiz quadrada de 2, mais raiz quadrada de 36 que multiplica a raiz quadrada de 2, menos raiz quadrada de 100 que multiplica a raiz quadrada de 2. E agora eu consigo tirar algumas raízes. Vamos lá. Raiz quadrada de 9 dá 3. Então isso aqui vai ficar igual a 3. Raiz quadrada de 2 eu vou ter que manter, porque não tem um valor exato, né? Então eu não tiro da raiz. Menos raiz quadrada de 4 dá 2. Então vai ficar menos 2 raiz quadrada de 2. Mais raiz quadrada de 36 dá 6. Então fica mais 6 raiz quadrada de 2. Menos raiz quadrada de 100, então dá 10. Aí eu fico menos 10 raiz quadrada de 2. E agora, será que dá para juntar alguma coisa? Agora dá para juntar, porque a gente percebe que tem esse termo aqui que é semelhante, né? Raiz quadrada de 2. Quando eu tenho radical igual, aí eu posso juntar. 3 raiz quadrada de 2 menos 2 raiz quadrada de 2 fica 1 raiz quadrada de 2. 1 raiz quadrada de 2 mais 6 raiz quadrada de 2 fica 7 raiz quadrada de 2. 7 raiz quadrada de 2 menos 10 raiz quadrada de 2 fica menos 3 raiz quadrada de 2. Então esse é o meu resultado. Exemplo 3, uma questão do Enem. Então eu tenho essa relação aqui, A igual a K, que multiplica M elevado a 2 terços, né? Que fornece a área da superfície corporal. Esse K é uma constante e o M é a massa. Aí a questão quer saber o que vai acontecer com a área da superfície corporal se eu multiplicar essa massa por 8, tá? Então o que vai acontecer aqui? Se eu multiplicar a massa por 8, eu vou ficar com o seguinte, 8 vezes M. Só que esse M está elevado a 2 terços, então eu vou ter que elevar tudo isso aqui a 2 terços, tá? Então tá certo. Quando eu tenho uma multiplicação e essa multiplicação toda está elevada ao expoente, eu jogo o expoente para os dois termos que estão aqui. Então isso aqui vai ficar igual a 8 elevado a 2 terços, que multiplica M elevado a 2 terços. Certo? O que é esse 8 elevado a 2 terços? Eu posso transformar em raiz cúbica, né? Vamos lá então. Isso aqui fica igual a raiz cúbica de 8 ao quadrado. Lembra, o número que está embaixo do expoente sempre vira índice da raiz e o que está em cima fica como expoente do radicando, do número. Como é que eu vou tirar dessa raiz agora? Esse 8, eu posso transformar ele em 2 ao cubo. Como é que vai ficar então? Vou ficar com raiz cúbica de 2 ao cubo e isso aqui está elevado ao quadrado. Então eu vou ter raiz cúbica de 2, como tem expoente sobre expoente, 2 elevado na sexta, né?
Como é que eu posso reescrever esse 2 na sexta? 2 na sexta é a mesma coisa que 2 ao cubo vezes 2 ao cubo. Quando eu tenho multiplicação de potências de mesma base, eu conservo a base e somo um expoente. Então aqui eu fiz o inverso. 2 na sexta, eu fiz 2 vezes 3, que multiplica 2 ao cubo e que multiplica 2 ao cubo. Agora sim, o índice é igual ao expoente do radicando, e esse índice é ímpar, então é só tirar da raiz, fica o próprio radicando. Então vai ficar 2 vezes 2, que dá 4. Ou eu poderia resolver até de um jeito mais fácil, sem passar para a raiz, né? Poderia usar só potência. Era só eu fazer o seguinte: se eu tenho 8 elevado a 2 terços, é só eu escrever esse 8 como 2 ao cubo. Fica 2 ao cubo elevado a 2 terços. Multiplicando expoente sobre expoente, vai sobrar 2 ao quadrado, que daí dá o nosso 4. Então é até mais fácil resolver só usando potência. E aí o que vai acontecer então com a massa corporal? Eu peguei esse 8 então, e ele estava elevado a 2 terços, né? Isso resultou 4. O que significa? Que a única coisa que mudou é que ao invés de eu ter 8 multiplicando esse m, eu vou ter 4. Tá? Então, a área da superfície corporal vai aumentar 4 vezes, porque esse 4 está multiplicando todo mundo que está aqui. Foi a única coisa que alterou, tá? Então a massa corporal fica multiplicada por 4. Deixa eu ver o nosso gabarito aqui, vai ser a letra B, tá bom? Vou marcar aqui. Então é a letra B. Último exemplo, eu tenho essa coisa linda aqui. Olha só que coisa bonita. Eu tenho uma raiz quadrada de x elevado a 3 meios sobre raiz cúbica de x elevado na quarta. Meu Deus do céu, professor. Calma, tá? Não se assusta com isso aqui. Parece uma coisa muito complicada, mas não é nada demais, tá? É só a gente ter um pouquinho de calma, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa que eu posso fazer aqui. Se eu olhar essa raiz cúbica aqui de x na quarta, eu posso transformar num expoente fracionário, né? Por que isso é interessante? Porque aí eu fico com duas potências de base x que eu vou poder juntar. Se você pensasse em transformar esse x elevado a 3 meios em raiz, por que não ia ser legal? Porque eu ia ficar com raiz quadrada, né? Esse 2 ia passar como índice. E aí raiz quadrada e raiz cúbica embaixo eu não posso juntar, porque seriam raízes de índices diferentes. Eu não ia juntar, não ia adiantar nada. Então o que eu tenho que fazer é transformar essa raiz de baixo em expoente fracionário. Então isso aqui vai ficar o seguinte: raiz quadrada, em cima vai ficar x elevado a 3 meios, 3 sobre 2, e embaixo vai ficar x elevado a 4 terços. Muito bem. Então aqui eu tenho uma divisão de potências de mesma base. O que eu vou fazer? Eu vou conservar a minha base e subtrair os expoentes. Isso é lá da potência, bem fácil. Então vai ficar x elevado a quem? 3 meios menos 4 terços. Agora eu tenho que fazer essa conta, essa subtração de frações aqui. Vamos no rascunho fazer a nossa conta aqui então. Vamos lá, 3 meios menos 4 terços. Então o que eu vou ter que fazer? Eu tenho que tirar o mínimo múltiplo comum entre 2 e 3 da própria multiplicação dos números, né? Porque os dois são primos. Então 2 vezes 3 dá 6. Aí eu vou pegar 6 dividido para 2 dá 3. 3 vezes 3, 9. Menos 6 dividido para 3 dá 2. 2 vezes 4, 8. 9 menos 8 fica 1. Então dá 1 sexto. Então eu vou ter o seguinte: raiz quadrada de x elevado a 1 sexto. Aí você vai olhar no gabarito, não vai ter x elevado a 1 sexto. O que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que tirar esse radical aqui e transformar em expoente fracionário, tá? Como que isso vai ficar? Ou melhor ainda, eu posso pegar esse x que está elevado a 1 sexto e transformar em radical, né? Como que vai ficar? Vai ficar a raiz quadrada, porque esse x elevado a 1 sexto está dentro de uma raiz, então eu tenho que manter essa raiz, né? E aí x elevado a 1 sexto vai ficar raiz de índice 6, vai ficar a raiz sexta de x elevado a 1. Quando eu tenho raiz dentro de raiz, lembra o que a gente faz? A gente multiplica, né? Então, o índice aqui é 2, porque é raiz quadrada, não aparece. 2 vezes 6 dá 12. Então eu vou ter raiz
de índice 12 de x, que vai dar o nosso gabarito, que é a letra A. Essa foi a nossa aula, então, de exercícios resolvidos. Aguarde a próxima aula de equação do primeiro grau. Valeu, tchau!